Ils savent pas qu'ils le savent. Une autre forme d'interprétation. O conceito de memória discursiva, elaborado desde a fundamentação do campo da análise do discurso, relativa ao saber discursivo, a memória do dizer, a relação entre memória e esquecimento, foi retomado na prática teórica desse campo e com a reterritorialização desse campo em novos espaços acadêmicos e sociais, as noções associadas à memória discursiva são retomadas, desenvolvidas e ressignificadas continuamente, não de um modo cumulativo, mas conforme a demanda da sua mobilização nas diferentes pesquisas de objetos nas práticas teóricas. Nesse movimento, mantém-se a relação da memória discursiva com as evidências de sentido e as cristalizações naturalizadas na linguagem, que ressoam nas repetições e nas articulações que possibilitam o dizer. Assim, pensada em relação ao discurso, a memória discursiva é apresentada pela Eni Orlandi como o saber discursivo que torna possível todo dizer e que retorna sob a forma do pré-construído, o já dito, que está na base do dizível, sustentando cada tomada da palavra. Conforme essa autora, o fato de que há um já dito que sustenta a possibilidade mesma de todo dizer é fundamental para se compreender o funcionamento do discurso pela relação da exterioridade com a linguagem. E a Eni Orlandi, no trabalho dela sobre interpretação, reúne uns elementos centrais envolvidos pela memória discursiva e, referindo-se ao interdiscurso como memória do dizer, ela diz assim: é isto que fornece a cada sujeito a sua realidade, enquanto sistema de evidências e de significações percebidas, aceitas, experimentada. E aí se explicita, conforme ela diz, o processo de constituição do discurso, a memória, o domínio do saber, os outros dizeres já ditos ou possíveis de serem ditos, que garantem a formulação, a presentificação do dizer e a sua sustentação. E isso é garantia de legibilidade e de interpretação. Para que as nossas palavras façam um sentido, é preciso que já signifiquem. Essa impessoalidade do sentido, a sua impressão referencial de existência já lá, resulta do efeito de exterioridade desse pré-construído, conforme trabalhado na área. Então, isso assim reúne a Eni as noções centrais de memória discursiva. E o Péchet falou também sobre o papel da memória discursiva como a condição do legível em relação ao próprio legível. E a Eni fala da memória discursiva como o que produz a possibilidade de ler e interpretar, relacionando a memória discursiva com a língua que se interpreta. Para que a língua faça sentido, ela diz, é preciso que a história intervenha. A interpretação não é mero gesto de decodificação. Ela não pode ser qualquer uma e não é igualmente distribuída na formação social. E essa diferença permite à autora trabalhar uma distinção entre a memória constitutiva e a memória de arquivo, memória institucionalizada. A memória institucionalizada, como o arquivo, o trabalho social da interpretação, em que se distingue quem teria e quem não teria direito a interpretar. E a memória constitutiva, como o interdiscurso, o trabalho histórico da constituição da interpretação,
o dizível, o repetível, o saber discursivo. A interpretação se faz assim entre a memória institucional, o arquivo, e os efeitos da memória, o interdiscurso, como diz a autora. A memória discursiva, tal como trabalhada pelo Curtini, indica a relação entre memória e esquecimento na enunciação do discurso político. Ele estuda a memória do enunciado. Ele identifica marcas do apagamento da memória em enunciados que retomam outros enunciados. E assim ele analisa as formas do seu reaparecimento. Por exemplo, a supressão de citações entre um campo de formulações origem e um outro campo de formulações que as retomam, que as citam. E também nas nominalizações, ou seja, na transformação de uma frase verbal em uma frase nominal, vai funcionar a memória de um outro enunciado. Então, nessas formas, o Curtini observa simultaneamente a memória e o esquecimento, pelas pistas do apagamento que ficam nas formulações que retomam. Na reflexão da Eni Orlandi sobre o silêncio, ela elabora diversos modos em que a memória discursiva se relaciona com o silêncio, como nas letras de canções produzidas sob a interdição, por exemplo, as canções do Chico Buarque, né? E no texto Maio de 68, Os Silêncios da Memória, publicado no livro O Papel da Memória, ela expande essa compreensão da relação entre memória, silêncio e censura. Em relação ao político, ela vai observar então que a memória é feita também de esquecimentos e de silêncios, e ainda que a memória discursiva é mesmo estruturada pelo esquecimento.